Tião Prado, bom dia para você que acompanha o Ponta por Informa e também a seu Coré FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo nesta segunda-feira, dia 27 de maio de 2019. Falar de Campeonato Brasileiro, não faltou emoção no domingo, na sexta rodada do Brasileirão, Tião Prado, na Arena Corinthians, em Itaquera. O Corinthians venceu mais uma vez o São Paulo, dessa vez por 1-0 com gol de Pedrinho. E entrou no G4 do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nesta temporada. A vitória aproxima o timão da liderança, né? Completando 5 jogos consecutivos sem perder na competição. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 3-2, na Bacia das Almas, com gol de Rodrigo Caio aos 50 minutos do segundo tempo. E abafou um pouco, né, as manifestações da torcida do Flamengo de fora Abel. Falando do clássico majestoso, o Corinthians abriu o placar com apenas 6 minutos de jogo e soube controlar muito bem o jogo dentro de casa, sem dar espaço para um adversário que também lá não tinha muita criatividade. Com a vitória, o time chegou a 11 pontos, a mesma pontuação do São Paulo, mas o time do Fábio Carille leva vantagem nos critérios de desempate. O técnico Cuca segue no G4, mas torce para o Goiás não vencer o CSA em Maceió no jogo de hoje, que completa a sexta rodada, né? Pressionado ao extremo pelo torcedor do Flamengo, o time estava com a corda no pescoço no Maracanã. Saiu na frente com o Gabriel, sofreu uma virada com 2 gols de Marcelo Cirino, Bruno Henrique aos 44 e Rodrigo Caio aos 50 deram a vitória que aliviou o Abel Braga, né? O elenco chega a 10 pontos, enquanto que o adversário segue com 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Em Salvador, o Bahia pressionou a marcação do adversário e venceu o Fluminense por 3-2 na Arena Fonte Nova, com 2 gols de Gilberto. O clube chega a 10 pontos, enquanto que os comandados por Fernando Diniz seguem com 6, brigando contra o rebaixamento em Belo Horizonte. O Cruzeiro perdeu para Chapecoense, em Belo Horizonte, perdão, o Cruzeiro perdeu, né? Foi derrotado pela Chapecoense. Chapecoense estava na zona do rebaixamento, ganhou, foi a 7 pontos, saiu, deu uma respirada também no jogo, foi no Mineirão. E o Cruzeiro segue sem deslanchar. O time do Mano Menezes também tem 6 pontos e está na cola na zona do rebaixamento, pertinho ali, né? Enquanto que a Chapecoense dá essa respirada com 7 pontos. No Ceará, o Fortaleza garantiu o empate em 1-1 com o Vasco na Arena Castelão e chegou a 7 pontos. Os cariocas ainda estão na lanterna sem nenhuma vitória, com 3 pontos. Na Vila Belmiro, Santos e Internacional ficaram no 0-0. Resultados da rodada: no sábado, o Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras. O Palmeiras está a 29 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, né? Somando do ano passado com esse. É a maior série invicta da era dos pontos corridos, né? Então o Palmeiras tem esse recorde aí, 29 jogos sem perder. E é líder do campeonato com 16 pontos. O Grêmio ganhou a primeira do Atlético Mineiro por 1-0. O Santos empatou com o Internacional já no domingo em 0-0. Flamengo fez 3-2 no Atlético Paranaense. Cruzeiro perdeu para Chapecoense 2-1. Fortaleza e Vasco empataram em 1-1. E o Corinthians venceu o São Paulo majestoso por 1-0. O Bahia fez 3-2 no Fluminense. Hoje, 2 jogos às 19 horas. O Avaí enfrenta o Ceará e o CSA joga contra o Goiás. O Palmeiras lidera o campeonato com 16 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro 12 pontos. Terceiro é o Corinthians com 11 pontos, quarto São Paulo 11 pontos, quinto Santos 11 pontos. Sexto Flamengo 10 pontos, sétimo Internacional 10 pontos, oitavo Bahia 10 pontos. Nono Goiás 9 pontos, décimo Botafogo 9 pontos, décimo primeiro Atlético Paranaense 7 pontos, décimo segundo Chapecoense 7 pontos, décimo terceiro Fortaleza também 7 pontos. E em 14º Ceará 6 pontos, 15º Fluminense 6 pontos, 16º Cruzeiro 6 pontos na Berlinda ali, né? Abrindo a zona do rebaixamento, mesmo com a vitória, o Grêmio 17º 5 pontos, 18º Avaí 3 pontos, 19º CSA 3 pontos e 20º na lanterna está o Vasco da Gama também com 3 pontos ganhos. Na segunda divisão do Brasileirão também tivemos bola rolando no final de semana, né? O sábado, por exemplo, causou mudanças nas duas pontas da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro aí, na de cima e na de baixo. O Botafogo reassumiu a liderança isolada, enquanto que o América Mineiro se afundou na lanterna. Depois de perder o 100% de aproveitamento na rodada passada, o Botafogo se recuperou, né, ao vencer o Operário por 2-0 lá em Ponta Grossa, né, no estado Germano Krieger. É o novo líder, né, líder do campeonato com 12 pontos. Sem vencer a 4 jogos, o Fantasma estacionou nos 4 e está no Z4. O Fantasma, no caso, é o Operário Paranaense, o Operário de
de Ponta Grossa. Na outra ponta da tabela, o Brasil de Pelotas somou seus primeiros 3 pontos ao ganhar o confronto do América Mineiro por 2-1 no Bento Freitas. O Coelho segue com 1 ponto e amarga a lanterna. Os dois times continuam na zona do rebaixamento. Na parte da manhã, o Coritiba fez a festa dos mais de 30 mil torcedores que foram ao Couto Pereira, com uma vitória sobre o Cuiabá por 2-1. Os dois times estão empatados com 8 pontos, mas o Coxa leva a melhor no saldo de gols 2-1. Quem também tem 8 pontos e está na cola do G4 é a Ponte Preta, que acabou com a invencibilidade do Paraná ao fazer o dever de casa e vencer por 4-2. Já o Tricolor estacionou nos 6 e é o 13º colocado. Estava invicto. No duelo entre paulistas, o São Bento contou com o gol do estreante Fabrício Oia, do Corinthians, emprestado pelo Corinthians, né? E na sua estreia já fez gol, né? Venceu o Oeste por 1-0 no Walter Ribeiro. O Bentão chegou aí a 7 pontos, subindo para o 10º lugar, enquanto que o Rubrão vem logo atrás com 6. Resultados da rodada, então: o Criciúma fez 1-0 no Guarani, Bragantino 2-0 no Figueirense na terça-feira. Na sexta, CRB e Vila Nova de Goiás 1-1, Sport 3, Londrina 2, Coritiba 2, Cuiabá 1, Ponte Preta 4, Paraná 2, São Bento 1, Oeste 0, Operário 0, Botafogo de Ribeirão Preto 2 e o Brasil de Pelotas venceu o América Mineiro por 2-1. No jogo de ontem, o Atlético Goianense ficou no empate com vitória em 1-1. A liderança do campeonato é do Botafogo, 12 pontos, 10, o Bragantino tem 10, é o segundo, o Londrina o terceiro com 10, o quarto Sport com 9, quinto Coritiba com 8, sexto Atlético Goianense com 8, sétimo Ponte Preta com 8, oitavo Cuiabá com 8, nono CRB com 7, décimo São Bento com 7, 11º Oeste com 6, 12º Vila Nova com 6, 13º Paraná Clube 6, 14º Figueirense 6, 15º Guarani 5, 16º Criciúma 5, 17º Operário Paranaense 4, 18º Vitória 4, 19º Brasil de Pelotas 13 e 20º América Mineiro com apenas 1 ponto. Aqui pelo Mato Grosso do Sul, Tião Prado, o Operário empatou com a Anapolina de Goiás em 1-1, jogando em Campo Grande, o jogo no Estádio Jacques das Luzes, das Moreninhas, e foi válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Esse resultado deixa o Operário ainda na lanterna do grupo com 4 pontos. O grupo A11 é liderado pelo Patrocinense de Minas, 7 pontos, seguido pelo União Rondonópolis, 6 pontos, e a Anapolina, 5 pontos. O Operário não tem mais chances de classificação no Campeonato Brasileiro da 4ª divisão. E o Corumbaense, o outro representante do Mato Grosso do Sul, que ainda tem chance de se classificar, perdeu de novo, né? Depois de perder em casa no sábado, dia 18, o Corumbaense voltou a ser derrotado pelo Iporá, e dessa vez a partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D foi disputada fora de casa. O placar foi de 3-1 para a equipe goiana. Os gols do Iporá foram marcados por Renato Xavier, Danilo Ribeiro e Neverton Inácio Dionísio. Já a rede do Iporá foi balançada pelo Júnior Aguiar. O grupo é liderado pelo Iporá, 7 pontos, seguido pelo Sinop, 6 pontos, o Corumbaense tem 4 pontos e o Palmas tem 3 pontos. A equipe do Mato Grosso do Sul ainda tem mais 2 jogos e, portanto, com chances de se classificar para a próxima fase, né? E o adversário da próxima rodada será o Sinop do Mato Grosso. O jogo acontece no estádio Arthur Marinho, no dia 1º de junho, em Corumbá. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.